Continuando, o artigo 7 nós temos o seguinte: a LOA pode autorizar o Executivo a realizar em qualquer mês antecipação de receita orçamentária. Antecipação de receita orçamentária. É como se fosse um empréstimo de capital de giro, um empréstimo de curto prazo. Então, eu vou no banco e digo, eu quero antecipar a receita orçamentária do mês que vem. Então, recebe um dinheiro e esse dinheiro usa no mês atual. É uma antecipação de receita orçamentária. Na LRF, existe estabelecido que isso só pode ocorrer entre o dia 10 de janeiro até o dia 10 de dezembro, ou seja, aro só pode ocorrer dentro do mesmo exercício. Por isso que ela não figura dentro do orçamento como uma expectativa de eu ter uma receita de antecipação de crédito, porque aquilo entra e sai dentro do mesmo exercício. Tá? A LOA, ok. Então, se deu para entender o que é essa antecipação de receita orçamentária, vamos anotar aqui de novo para você não lembrar. É um empréstimo de curto prazo. É um empréstimo de curto prazo. Tem que começar no ano e terminar no ano. Empréstimo de curto prazo. É ruim quando o governo precisa fazer contratos de aro, né, pessoal? O governo deve até fazer operação de crédito de longo prazo para aumentar, para crescer, para dar mais serviço à sociedade. Quando o governo faz, o poder público faz um empréstimo de curto prazo, uma antecipação de receita orçamentária, porque está com problema financeiro de curto prazo. Tem que pagar fornecedor, pagar empregados, né? Aliás, servidores públicos, né? E aí já é um problema mais grave, né? Então é indesejável isso, né? Bom, no 7º também a LOA indicará as fontes para cobertura de eventuais déficits. Fontes é o superávit financeiro do exercício anterior, o superávit de execução orçamentária do exercício atual, anulação de determinadas dotações orçamentárias, assim por diante, né? Aqui é importante que tem lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 37, uma vedação de haver operações de crédito, ou como se for uma operação de crédito, entre órgãos e entidades da administração pública. Empresas estatais não dependentes não podem emprestar dinheiro para o governo, existe essa vedação. Mas não existe a vedação em relação a empresas estatais dependentes, tá? Então, a empresa estatal dependente, que o governo paga o empregado, às vezes ela tem fontes de receita. Né? Eu acho que a Cidasc, aqui em Santa Catarina, ela tem fontes de receita. Eu acho que ela é dependente, porque quem paga o salário não tem fonte de receita suficiente para pagar a folha de pagamento. Então, eu acho que ela é dependente. Então, se ela tem um caixa lá com algum dinheiro, ela poderia, né, cobrir um déficit do governo estadual, ajudar a cobrir um déficit, tá? Nesse contexto aqui. Ok. Operações de crédito e alienação de bens. Quem não sabe o que é alienação, é venda de bens, máquinas, equipamentos, imóveis e até privatização. Eles só podem ser inclusos na lei orçamentária anual, como uma expectativa de receita, depois de autorizados por lei específica. Só que tem um detalhe aqui. As operações de crédito, essa lei específica pode ser a LOA. Então, dentro da LOA, você pode prever essa operação de crédito. Mas a alienação de bens, não. Então, vamos pegar uma situação mais crítica. O governo quer privatizar uma empresa pública, então tem que alienar um monte de bens, tem que ter uma lei específica autorizando, para depois haver a previsão de receita na lei orçamentária. É isso que está escrito aí, tá? Lei orçamentária na Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 5º, projeto de lei orçamentária anual deve ser compatível com o plano plurianual, com a LDO e com esta Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós já sabíamos disso, né? Só a última parte que não. E conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constante
do anexo de metas fiscais. O que está verdinho aqui se refere àquele parágrafo primeiro do artigo 4º. Constantes do anexo de metas fiscais, tá? Anexo de metas fiscais está onde? Lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente já viu isso. Diretrizes orçamentárias. Então, o orçamento tem que ter um demonstrativo de compatibilidade com a LDO. Será acompanhado de documento que se refere ao parágrafo 6º do 165, ou seja, será acompanhado do documento que é o demonstrativo regionalizado do efeito dos incentivos fiscais, bem como das medidas compensatórias, compensações de renúncia de receita. Então, se qualquer benefício fiscal, qualquer que gere renúncia de receita, menos arrecadação, precisa estar contemplado aqui no demonstrativo regionalizado dos efeitos fiscais. E, ao caso do projeto da LOA, tem que acompanhar esse demonstrativo aqui, né, fazer essa junção aqui. A LOA também conterá reserva de contingência. O que será isso? Já vamos explicar. Cuja forma de utilização e montante será definido com base na receita corrente líquida, RCL, a receita corrente líquida. Nós temos dois tipos de receita, já estudamos em finanças públicas, estudaremos de novo agora aqui com mais profundidade. A receita corrente é uma parte, a receita de capital é outra. Então, a receita corrente líquida é tudo que arrecada e que sobra para o ente. Então, essa é a parada, é calculada a reserva de contingente com base na receita corrente líquida. E é destinado a passivo contingentes, ou seja, coisas que podem ocorrer, como processo judicial, fenômeno econômico, e outros riscos e eventos fiscais, como fenômenos econômicos, climáticos, que acabam afetando a potencialidade de receita do ente público. Como nós vimos agora na explicação da LDO. Na LDO nós temos ali o anexo de riscos fiscais, né? Então essa reserva de contingência tem que estar associado a essa realidade, esses riscos, né? Riscos fiscais passivos contingentes. O que mais? Parágrafo 1º. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que atenderão constarão na lei orçamentária anual. Bom, dívida pública é dívida passiva, né, que o ente deve para bancos, instituições financeiras, para outros entes governamentais. A mobiliária é aquela dívida relacionada à letra financeira, né? Letra financeira, letras. São títulos mobiliários, né? Nós temos a letra financeira do Estado. Vocês viram que eu abri ali a anexo de riscos fiscais e tinha ali, né? Acho que ele estava aqui agora para eu achar isso. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Acho que é aqui mesmo. Tem aquele risco. Onde é que está? Está aqui, ó. Olha só. Letras do Tesouro, Lei 10.168. Então, há uma previsão, é um passivo contingente do governo, uma previsão de risco de isso aqui ser cobrado do governo, 3,2 bilhões de reais. Letras, né? E o governo emite outros tipos de títulos, são esses os títulos imobiliários, é uma dívida, né? Lança essas letras, as pessoas compram e promete nessas letras retribuir o valor com correção monetária e juros, né? Bom, o refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional, na lei do orçamento ou crédito adicional. Parágrafo 3º diz o seguinte: a atualização monetária do principal da dívida refinanciada não poderá superar a variação de índice de preços que for prevista na LDO. Bom, é para não haver um crescimento da dívida fora de um padrão nacional. Lá na LDO você define qual é o indicador de inflação e tem que valer também para a variação da dívida pública.
E o que mais? Parágrafo 4º, é vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada. Nenhuma novidade, que nós já vimos que a especificidade é um dos princípios, né? Parágrafo 5º, a LOA não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no PPA ou em lei que autorize a inclusão conforme disposto parágrafo 1º do 167. Também já sabemos disso aqui, né? Quando o investimento ultrapassar mais de um exercício, necessariamente tem que estar previsto no plano plurianual. Ou seja, terminamos, né, tem tantas informações relacionadas à lei orçamentária, algumas delas exploraremos em exercícios e algumas talvez não tanto quanto gostaríamos, tá? Mas aqui tem um resumo final, então, em que a gente tem ali a lei do plano plurianual, que é, né, são estabelecidos grandes objetivos e metas dos governos, especialmente no que tange despesas de capital e outras delas decorrentes para programas de duração continuada. A vigência é 4 anos, pegando o segundo ano de gestão até o primeiro da gestão subsequente. Lei de diretrizes orçamentárias prioriza as metas definidas no plano plurianual e orienta o orçamento. Tem vigência de 1 ano. Lei orçamentária anual é a lei que autoriza a aplicação de recursos públicos dos itens de despesa previamente orçados. Ela é definida com base na LDO, que por sua vez decorre do PPA. Os prazos, então nós temos o PPA tem que ser encaminhado até 31 de agosto, sanção até 15 de dezembro. A LDO tem que ser encaminhado até 15 de abril, sanção até 30 de junho. Lembrando que quando o governo assume, a primeira lei que ele tem que se preocupar é a LDO. Vejam, porque ele tem até 31 de agosto para mandar o PPA para os próximos 4 anos, mas a LDO ele só tem até 15 de abril. Então ele já entra já tendo que se preparar para fazer essa lei de diretrizes orçamentárias. E a lei orçamentária anual encaminhamento até 31 de agosto e sanção até 31 de dezembro. Com um detalhe, o detalhe é que em Santa Catarina são 3 meses antes do encerramento do exercício. Então, agosto e setembro. Então, seria dia 30 de setembro, no caso de Santa Catarina aqui. É um caso particular que está na Constituição do Estado catarinense. Bom, e com esse resumo, com essa explicação toda, a gente subiu metade de um degrau, que é o modelo orçamentário brasileiro, falando sobre PPA, LDO e LOA. Nesse modelo orçamentário brasileiro, eu também vou falar sobre a classificação das despesas e das receitas no Brasil. A classificação principal, institucional, a classificação por natureza e a classificação funcional, que também está associada ao modelo brasileiro. A classificação programática, né, que está acima, baseada em programas, está aqui no próximo, a gente vai fazer numa aula específica, porque é um modelo que nasce lá da ONU, dos Estados Unidos, então a gente vai fazer alguns comentários sobre essa classificação. Realmente ela vige no Brasil, né? Mas eu separei desse assunto aqui, modelo brasileiro, que aliás já ficou bastante extenso nessa explicação, tá? Então terminamos a parte desta unidade por aqui. Na próxima videoaula trataremos sobre a classificação das receitas e das despesas orçamentárias.